Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aí do nosso canal Aprenda Excel Online. Eu me chamo Leonardo e nessa aula de hoje eu quero te ensinar como formatar listas em tabelas aqui no Excel. Então nós vamos pegar uma lista e formatar essa lista como tabela. Esse é um recurso muito simples aqui do Excel, pessoal, porém muito útil e muito utilizado. Existem diversas vantagens que a gente consegue extrair aqui da ferramenta quando nós transformamos um intervalo de Excel em tabela, né? Quando a gente transforma aqui uma lista em tabela. São várias as vantagens e esse vídeo, inclusive, vai estar dividido em duas ou mais partes, pessoal. Não sei exatamente ainda quantas partes vai virar, mas estará dividido porque nós vamos tratar aqui dos benefícios de forma separada, ok? Na aula de hoje a gente vai aprender como formatar como tabela, vamos ver aqui um pouquinho dos benefícios e nós vamos aprender a trabalhar com segmentação de dados, tá? Depois que você terminar essa aula, dá uma olhada aí no canal para ver se a gente já não postou a segunda parte dessa aula, onde a gente vai aprender aí outras vantagens da formatação como tabela, tá bom? E claro, antes de entrar propriamente no conteúdo, por favor, deixa o seu like, esmaga aí o botão do like, pessoal, isso é muito importante pra gente. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser ajudadas como você está sendo agora. Se inscreve aí no canal para você receber as nossas notificações de novos vídeos, novas aulas, deixa o seu comentário, tudo isso ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante e ajuda aqui o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá, vamos direto para a aula. Eu tenho aqui, pessoal, uma lista, né, um banco de dados bem simples que registra basicamente a venda de algum produto, né? Então nós temos aqui o código do produto, o produto em si, né, a descrição, o preço desse produto, a quantidade que foi vendida e o total, né, o total bruto da venda aí. Isso é uma lista, pessoal, é um intervalo de dados comum aqui do Excel e nós vamos transformar esse intervalo em tabela para começar a entender as vantagens. Então vamos lá, pessoal, para transformar essa lista aqui em tabela é muito simples, eu posso deixar a minha seleção aqui em qualquer área da minha lista. Aqui em página inicial eu tenho a opção formatar como tabela, eu clico sobre essa opção e eu posso escolher aqui, pessoal, e aqui já começa a primeira vantagem, qualquer estilo que me agradar, tá? Posso escolher aqui algum estilo que me agradar, eu vou escolher esse estilo daqui, ok? Seleciono então o estilo, o Excel vai perguntar para mim, onde estão os dados dessa tabela? Observa, pessoal, que o Excel automaticamente, de forma inteligente, já conseguiu identificar aí o nosso intervalo, tá? Caso ele não tenha conseguido identificar, você pode selecionar aí qualquer parte da sua lista e pressionar no seu teclado Ctrl T para que ele faça a seleção de toda a lista, tá? É uma boa tecla de atalho, já é uma dica aí para você. E nós vamos manter, claro, selecionado a opção Minha Tabela Tem Cabeçalhos. Leonardo, por que essa opção? Porque a nossa tabela tem cabeçalho, né, pessoal? Tá aqui o cabeçalho, então é bem intuitivo isso aqui. Clico sobre OK. E, pessoal, observem já de cara a primeira vantagem que a gente tem quando nós formatamos uma lista como tabela. A formatação, né? Nós temos aqui uma linha mais escura, uma linha mais clara, uma linha mais escura, outra linha mais clara. E isso facilita muito a leitura dos dados, né, pessoal? Então essa seria a primeira vantagem que a gente tem de formatar uma lista como tabela. Leonardo, como eu posso de forma visual identificar que eu tenho uma tabela ao invés de uma lista comum aqui do Excel, né? Muito simples, pessoal. Quando uma lista está formatada como tabela, você vai reparar o seguinte, nós temos essa setinha aqui no canto inferior direito da nossa lista, ok? No final da lista. Isso já indica pra gente que aqui se trata de uma tabela. E quando eu seleciono qualquer célula dentro dessa tabela, o Excel vai habilitar aqui para mim uma nova opção, ó, chamada Design da tabela. Essa opção ela só é habilitada quando eu estou com uma célula de uma tabela selecionada, ok? E dentro dessa guia, pessoal, nós começamos a entender outras grandes vantagens que a gente pode ter aqui no design da tabela. Então, observa que todas essas opções que está aparecendo aqui para a gente na faixa de opções são opções disponíveis apenas para um intervalo formatado como tabela. E uma boa prática, pessoal, é sempre que você fizer uma formatação como tabela, você dá um nome para a sua tabela. Observa que veio aqui com o nome de tabela 2, eu já tinha criado uma outra nesse arquivo, então você pode vir aqui e dar um nome que você quiser essa tabela. Por exemplo, eu vou chamar aqui, ó, de venda produtos. Pressiono Enter. Pronto, já dei um nome para essa tabela. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho, pessoal,
principalmente quando nós estivermos trabalhando com fórmulas, né? Que aí a gente pode chamar o conteúdo dessa tabela diretamente aí através do nome, e isso a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Porque hoje nós vamos focar aqui na segmentação de dados. Então, continuando, uma outra grande vantagem de você ter esses intervalos nomeados, e isso aqui funciona também para intervalos que não são formatados como tabela, tá, pessoal? É você se localizar facilmente na sua planilha. Imagina que você tivesse 1 milhão de registros aqui, tá? Uma planilha gigantesca, tá? E eu vou colocar aqui, ó, só para mostrar isso rapidinho para vocês. Aqui, ó, vou colocar aqui lista de vendedores. Imagina que aqui embaixo, por qualquer motivo, eu tenho uma lista de vendedores. Vou colocar aqui 3 vendedores, ó, Leonardo, Rafaela e Lucas. E aí, pessoal, eu posso selecionar esse intervalo e também dar um nome para esse intervalo, né? Observa que aqui na minha caixa de nomes, eu posso simplesmente apagar o que está aqui e digitar o nome, ó, lista vendedores, ok? Pressiono Enter e agora eu tenho um intervalo nomeado. Toda essa área aqui que eu acabei de nomear pode ser referenciada pelo nome lista vendedores. Isso nos ajuda muito, pessoal, porque se nós pressionarmos uma tecla de atalho aqui, ó, Ctrl G no teclado, o Excel vai trazer para a gente um localizador. Olha só, ir para, e ele traz para mim a lista vendedores, que é esse intervalo nomeado que eu acabei de criar aqui embaixo, e a venda produtos, que também é a minha tabela, né, que eu dei o nome lá de venda produtos. Se eu clicar em venda produtos e clicar em OK, observa que automaticamente o Excel já me leva lá para a posição, né, dessa tabela. Se eu pressionar novamente Ctrl G no meu teclado e clicar sobre a opção lista vendedores e clicar em OK, você observa que o Excel me traz aqui de forma automática lá para a linha 303, que é onde eu nomeei o intervalo como lista vendedores. Isso aqui também é uma excelente dica, pessoal, que ajuda muito aí na produtividade, principalmente quando você tem aquela planilha com muita informação, às vezes dados de tipos diferentes, né? E você pode trabalhar aí com essa nomeação para te ajudar na localização desses dados e na hora de utilizar fórmulas e funções. Tá bom? Eu vou deletar isso aqui não é importante pra gente, que só mostrar para vocês aí essa opção de ir para, ok? Voltei aqui para a minha tabela e só para constar, pessoal, esse atalho que eu acabei de utilizar, o Ctrl G, nada mais é do que você clicar em localizar e selecionar e ir na opção ir para. Observa que o Excel vai trazer aqui a mesma janelinha pra gente. O mesmo se você pressionar Ctrl G, ok? Muito legal, pessoal. Continuando então. Leonardo, e se eu quiser inserir um novo registro aqui dentro da minha tabela? Muito simples, pessoal. Eu posso chegar aqui no último registro da minha tabela e pressionar o botão Tab no meu teclado. Observa que ele já cria aqui para mim uma nova linha, já seguindo a formatação da tabela certinho. E aí, ó, eu posso começar a inserir, tá? Vou colocar aqui, vou repetir um produto aqui, tá, pessoal? Ó, 4577, isso aqui é um ar condicionado, ok? O preço do ar-condicionado é 1.318. Nós temos duas quantidades e ele já vai calcular aqui o valor bruto para a gente. Observa que interessante, pessoal, essa é uma outra característica também de formatar como tabela. Sempre que eu tiver uma nova linha aqui na minha tabela, ó, tô criando aqui novas linhas, tá? Sempre que, ó, clicando aqui no final, né, na última célula da tabela e pressionando o Tab no meu teclado. Sempre que eu inserir as informações aqui nessas linhas vazias, elas automaticamente vão pegar a formatação da linha acima, né? Então eu não preciso ficar formatando isso aqui como valor, como moeda, selecionando o tipo de dados. Isso também é uma outra vantagem, né? Porque quando a gente está trabalhando com uma lista comum do Excel, você tem que formatar ali manualmente os seus tipos de dados, né? A formatação que você quiser quando você insere uma nova linha em uma lista, tá bom? Então essa é uma outra vantagem. Eu vou deletar aqui, pessoal, da linha 23 para baixo, tá? Eu não preciso dessa linha, foi só para demonstrar para você que ele herda automaticamente essa formatação. E antes de nós irmos para a segmentação de dados, tem outras vantagens muito interessantes aqui que a gente pode ver sobre tabela. Clico aqui na minha tabela, volto em design de tabela e observa, pessoal, que eu tenho aqui umas opções de estilo de tabela. Olha só o que eu consigo fazer aqui. Eu consigo adicionar uma linha de totais automaticamente. Olha que legal, pessoal. Ele já chama aqui, ó, no final da minha tabela, o total e soma aqui pra gente o total bruto. Se eu adicionar uma nova linha, esse total sempre vai ficar ali, ó,
no último registro, né? E ele vai somando automaticamente para gente. É uma outra grande vantagem. Deixa eu apagar aqui novamente, ok? Então você pode inserir uma linha de total na sua tabela, voltar aqui para design da tabela e a gente tem aqui algumas outras opções. Eu posso, por exemplo, desabilitar o botão filtrar. Toda a tabela automaticamente vem aqui com filtro habilitado, pessoal. Mas eu posso desabilitar isso se eu quiser. Eu clico aqui sobre o botão filtrar, ok? Clicando aqui em primeira coluna, ele vai destacar o conteúdo da primeira coluna, aplicando aqui um negrito de forma automática. Clicando em última coluna, ele faz o mesmo, porém aqui para o total bruto, como vocês podem ver, né? A última coluna da minha tabela. Se eu clicar em colunas em tiras, ele faz aquela formatação do mais claro para o mais escuro também nas minhas colunas, ok? Vou desmarcar essa opção. Eu posso desmarcar essa opção linhas e tiras que vem automaticamente marcada, e aí ele não vai trazer para a gente aquela formatação em tiras, né? Onde eu tenho uma primeira linha escura, uma segunda linha clara, uma terceira linha escura e assim sucessivamente. Eu vou voltar a marcar essa opção. E por fim, se eu clicar em linha de cabeçalho, ele vai remover, né, pessoal? Na verdade, não remover, ele vai ocultar, ele vai esconder o nosso cabeçalho, ok? Posso habilitar para que o cabeçalho volte a ser exibido e tá aí também uma outra grande vantagem de você trabalhar como tabela. Finalmente, pessoal, vamos dar uma olhada na segmentação de dados, que eu considero um dos recursos mais interessantes aqui do Excel quando nós estamos trabalhando com tabela, tá bom? Então, eu vou clicar em inserir segmentação de dados. O Excel vai trazer essa janelinha para gente. E aqui, pessoal, eu preciso escolher sobre qual coluna eu quero fazer a minha segmentação. A segmentação nada mais é do que um filtro, tá? Um filtro mais dinâmico. Então, eu vou selecionar a opção produto, ok? Que eu quero fazer esse filtro a partir da coluna produto. Clico em OK. E olha só que interessante, pessoal. Olha o que o Excel trouxe para gente aqui, ó. Ele já trouxe aqui a lista de todos os produtos que eu tenho na minha tabela, né? Obviamente sem duplicadas. Então, eu tenho 2 ar-condicionados, repara só, mas aqui na lista eu vou ter somente um ar-condicionado. E aí, pessoal, isso aqui serve exatamente como filtro. Se eu clicar em Red Bull, ele vai trazer somente o Red Bull. Se eu clicar em ar-condicionado, ele vai trazer aí o ar-condicionado, né? Todos os registros referente ao ar-condicionado. E repara que legal, ele vai atualizando aqui o total pra gente, ó, de acordo com a minha seleção, né? Então, ó, aparelho de jantar, traz somente aparelho de jantar. Sofá, somente sofá. E assim sucessivamente, pessoal. Para eu desmarcar a opção sofá e voltar a exibir todos os registros, basta clicar aqui sobre limpar filtro. Ok, pessoal? E aí o Excel traz toda a tabela para a gente novamente. Aqui ainda a gente consegue trabalhar com uma série de outros recursos. Por exemplo, você pode estar em dúvida aí. Leonardo, e se eu quiser selecionar mais de um recurso de uma única vez? Muito simples, pessoal. Eu posso clicar aqui sobre a opção seleção múltipla e aí o Excel, ó, me permite selecionar o que eu quero. O que eu quero exibir e o que eu não quero exibir. Ó, tá vendo? Então, enquanto está azul aqui, eu tenho selecionado todos os registros e eu posso, ó, vir removendo aqui, deixando para exibir somente aquilo que eu quero que seja exibido. Ó, tá vendo? Então, somente aparelho de jantar, cozinha completa, Red Bull e vinho branco, ok? Se eu desabilitar essa opção seleção múltipla, aí eu já não posso mais selecionar mais de uma opção de uma única vez. Vou limpar aqui, tá, pessoal, os filtros. Então, essa opção de inserir segmentação é muito poderosa, porque além dela dar um visual bacana na planilha, né, um ar de profissionalismo, você consegue navegar entre os dados ali da sua tabela de uma forma muito simples, né? Isso aqui em reuniões, em apresentações, em dashboards, isso já me foi muito útil, tá, pessoal? Para você não ter que ficar utilizando o filtro aqui, desselecionando e procurando a opção que você quer. Realmente é um caminho um pouquinho mais longo, né, do que você utilizar a segmentação de dados, que inclusive deixa aí a planilha muito mais profissional, tá bom? Além disso, pessoal, a gente pode também personalizar aqui essa segmentação de dados, aumentando o número de colunas, por exemplo, das opções. Olha só, eu vou aumentar aqui, ó, o espaço disponível para a minha segmentação de dados, né, para as opções que eu tenho aqui. E com a minha segmentação selecionada, eu tenho aqui, pessoal, a opção segmentação aqui, ó.
Tá vendo? É uma nova opçãozinha que o Excel me traz quando eu tenho a segmentação selecionada, que refere-se aqui a configurações, a formatações da segmentação de dados. Aqui eu tenho a opção colunas, pessoal. Aumentando aqui o número de colunas, observa o efeito, tá vendo? Coloquei aqui 2 colunas, ele divide as opções para mim em 2 colunas. Se eu continuar, ó, 3 colunas, 4 colunas, e eu posso aumentar até que eu tenha tudo em uma única linha. É claro que nesse caso aqui, pessoal, não ficou legal porque eu tenho vários produtos, várias opções, mas eu vou arrastar isso aqui para a gente ver como fica, ó. Então, teoricamente, eu poderia colocar tudo isso, olha só, em uma única linha. Alinhar aqui com a minha tabela e olha que interessante, pessoal. E aí continua funcionando exatamente como a gente já tem visto, ó, tá vendo? Eu posso também pressionar a tecla Ctrl do meu teclado para fazer uma seleção múltipla, tá bom? É também uma alternativa, ó. Selecionei 5 opções pressionando o Ctrl no meu teclado, tá bom? Vou tirar aqui todas as seleções, volto a exibir todos os registros da minha tabela. E eu posso também, pessoal, alterar aqui esse nome produto ou até mesmo excluir esse cabeçalho aqui da segmentação de dados. E para fazer isso é muito simples, eu clico com o botão direito, ok? Venho em configurações da segmentação de dados, o Excel me traz essa janelinha e aqui eu posso editar a legenda. Então, por exemplo, produtos vendidos, ó, se eu clicar em OK, ele vai aparecer produtos vendidos. Ou eu posso simplesmente, vou voltar aqui na telinha de configurações, ou eu posso simplesmente desabilitar a exibição desse cabeçalho. Clico em OK, observa que ele não aparece mais, pessoal. Olha só que interessante, né? Então, nós podemos alinhar aqui e ele não aparece mais. Para a gente finalizar a aula, pessoal, quero mostrar para vocês que a gente pode alterar o estilo dessa segmentação de dados, né? Dessas opções aqui que estão aparecendo. Se eu seleciono aqui a minha segmentação e venho até o menu segmentação, observa que a gente tem aqui o estilo de segmentação de dados, né? E eu posso selecionar qualquer um que eu tenha aqui disponível que de repente esteja mais de acordo com a minha tabela. Por exemplo, eu vou selecionar essa opção. Você observa que, visualmente falando, né, ele fica mais harmônico aí com a nossa tabela porque tem as mesmas cores, né? E eu posso também, se eu quiser, pessoal, criar um estilo personalizado para minha segmentação de dados. Selecionei aqui segmentação, venho até a opção segmentação, clico sobre essa seta e posso clicar em novo estilo de segmentação de dados. O Excel vai me trazer essa janelinha e aqui eu posso brincar, pessoal, com todas essas opções para criar uma formatação personalizada, tá bom? Ó, posso formatar o cabeçalho, basta selecionar aqui o componente que eu quero formatar e clicar em formatar. O Excel vai trazer para a gente aqui as opções de formatação e eu posso fazer isso, ó, com item com dado selecionado, item sem dado selecionado, enfim, o Excel nos dá diversas opções de formatação, que é claro, não faz sentido ficar mostrando formatação aqui no vídeo, né? Ficaria muito longo, mas eu recomendo que você explore aí no seu Excel para você aprender, tá bom? Vou manter aqui a primeira opção selecionada e vou escrever aqui somente personalizado, não vou aplicar nenhuma formatação, nenhum estilo, pressiono OK e observa só o estilo que nós acabamos de criar aqui, pessoal. Se eu clicar em personalizado, como eu não fiz nenhuma configuração, né, não formatei nada, olha só como ficou. Tá vendo, ó? Nós não temos nenhuma formatação, porque eu não apliquei nenhum formato para nenhum daqueles componentes. Você pode aplicar aí na sua planilha para que você deixe aí o mais visualmente agradável possível, ok? Vou voltar aqui para a minha formatação que eu estava, né? Selecionei aqui a minha segmentação de dados, clico em segmentação, clico aqui na setinha, seleciono o mesmo estilo que eu já estava utilizando, vou aqui agora desselecionar o guarda-roupa pressionando Ctrl no meu teclado e clicando sobre a opção guarda-roupa. Isso vai retornar para mim aqui todos os resultados da minha tabela e assim nós finalizamos a aula, pessoal. Aprendemos bastante coisas aqui nesse vídeo hoje, né? Aprendemos o porquê formatar como tabela, aprendemos sobre segmentação de dados, aprendemos alguns recursos interessantes que a gente tem lá na faixa de opções design da tabela e na próxima aula, na segunda parte desse vídeo, eu quero mostrar para você como uma formatação como tabela pode salvar a sua vida, pode aumentar muito a sua produtividade quando você estiver trabalhando com funções e fórmulas aqui dentro do Excel.
tá bom? Então não deixa de se inscrever no canal, olha no nosso canal se no momento que você está assistindo esse vídeo a segunda aula já está disponível. Se não tiver, espera um pouquinho, volta mais tarde que com certeza você vai encontrar. E não se esqueça, pessoal, nós temos um curso completo de Excel que pode te levar do absoluto zero até o nível mais avançado. Então, se você quer uma formação completa em Excel, se você precisa aprender Excel, não deixe de visitar o nosso site www.aprendexcelonline.com. Vai ser um enorme prazer te ter como aluno. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um grande abraço e até a próxima aula.